8 anos de experiência nos bastidores da política como chefe de gabinete, fazendo aí vários contatos, ministros, deputados, secretários, tendo muita experiência, né, para trazer hoje como prefeito de Bálsamo, sendo uma experiência, um exemplo de gestão na sua cidade. Júnior Natielli, seja muito bem-vindo ao Conversa Aberta, junto com Jornal Entre Cidades e BR8 News. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de vir conversar um pouco com vocês. Realmente, a política me trouxe muita experiência e como chefe de gabinete que eu fui do governo do Dudu por 8 anos, me trouxe nessa posição hoje de estar prefeito. Olha que maravilha, né? A gente já vinha conversando bastante aqui nos bastidores, né? Já falando de bastidores. E, Júnior, mas primeiro a gente quer saber como que começou a sua carreira na política, né? Porque como vereador há 8 anos, hoje com uma gestão que daqui a pouco a gente vai falar, hoje você, nesse ano, ganhou o prêmio de eficiente, né? De gestor eficiente. Exatamente. De uma pesquisa que saiu recentemente. Então, mas vamos lá, vamos começar pela sua carreira na política. Como começou? Olha, eu fui convidado para ser candidato a vereador na campanha de 2003. Né? Eu já era afiliado ao MDB e o meu sócio, que coordenava a campanha, nesse momento, ele veio me convidar para que eu pudesse disputar a eleição como vereador. Eu disputei essa eleição em 2003, não fui eleito, fiquei de candidato a suplente do meu partido, né? E após essa eleição, o candidato nosso a prefeito perdeu a eleição e eu fui convidado a assumir a presidência do MDB na ocasião. Final de 2004, eu assumi a presidência do MDB e aí eu comecei a construir um projeto político para Bálsamo. Isso passou pela minha eleição em 2009. Eu fui candidato a vereador novamente, fui eleito, né, assumi o meu mandato de 2009 a 2002, junto com outro companheiro que na ocasião também era do MDB, fomos eleitos eu e ele, e nós começamos a construir um projeto político. Éramos a minoria, mas com a atuação nossa na Câmara, a gente conseguiu um espaço muito importante. 2012, eu ia ser candidato a prefeito, né, e abrir mão de voltar para o Legislativo, né, de ser candidato pelo Legislativo. E nessa ocasião foi onde eu conheci politicamente, a gente já se conhecia, mas a gente teve uma aproximação política com o Du Lourenço, meu amigo Du. A gente se aproximou e na minha convenção o Du e eu fizemos a junção. O Du candidato a prefeito e eu a vice com ele. Saímos também dessa pré-campanha, começamos com os votos partidários do MDB, que a gente chama voto de legenda, né? E nós chegamos a quase 48% das intenções de voto numa eleição onde tinha 90 dias de campanha. Nossa popularidade começou a crescer dia a dia, semana a semana, a campanha foi ganhando corpo, a gente tinha poucos candidatos a vereadores, era uma eleição onde a gente disputava com a vice-prefeita, que era candidata a prefeita de 8 anos, a Kátia, e a gente começou e a coisa começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, mas, infelizmente, nós perdemos a eleição de 2012. Após essa derrota, o prefeito Du começou a fazer campanha novamente, após a derrota das eleições. Em 2016, ele chegou para mim, ele falou: Júnior, eu tenho uma proposta, nós temos uma situação, que era trazer a Mônica, candidata junto com ele, para ganhar a eleição. Esse era o projeto dele e eu, mais do que nunca, fui parceiro e companheiro. Falei: não, eu não quero, não quero para mim, eu quero para Bálsamo. Meu projeto não é meu particular, meu projeto é um projeto político para o município. E assim foi feito, a Mônica foi candidata a vice-prefeita com o Du, que ganhou a eleição, e depois que ele ganhou a eleição, na segunda-feira, já eleito prefeito, ele esteve comigo no meu escritório, que eu tenho um escritório de contabilidade há 34 para 35 anos, e o Du apareceu lá logo na manhã de segunda-feira, eleito já prefeito, e chamou eu para participar do governo dele, que até então eu não tinha compromisso nenhum com o Du, e nem ele comigo, de qualquer cargo, enfim, não era o meu objetivo. Eu queria continuar tocando a minha vida como sempre fiz.
E o Du chegou para mim e falou: Júnior, eu quero você no meu governo, fazer parte da minha equipe de governo. Eu falei: Du, eu não tenho isso comigo, eu não me preparei para isso até então. Vou conversar com o meu sócio, depois a gente volta a conversar. E conversei com os meus sócios, a gente se acertou e eu assumi a chefia de gabinete do governo do Du. E com essa chefia de gabinete, a gente ficou muito próximo, muito unido, porque eu acompanhei ele em todas as viagens a São Paulo e a Brasília, a sala que eu ocupava era junto com o gabinete, e nós começamos. Eu falo que foi uma parceria igual um namoro, né? A gente se via, se falava muito e se entendia muito, né? Um completava o outro. E assim a gente fez esses 8 anos do governo dele, né? Eu sempre junto com ele, sempre acompanhando, ajudando no que eu podia, aprendendo muito com ele. E quando chegou na ocasião, ele me convidou para que eu pudesse disputar a eleição nessa sucessão. Disputei a eleição junto com a minha vice, a Cristina, a Cris Marangoni, né? E hoje estou prefeito. Já há 1 ano e 6 meses na prefeitura. Estamos aí à frente do executivo e está sendo para mim, não está sendo uma tarefa fácil, claro. As posições, por mais que eu estava no governo há 8 anos, a hora que eu troquei, vamos dizer, de sala, realmente eu fui sentir o peso da caneta, é um pouco diferente. Mas a experiência que eu conquistei ao longo desse período que eu fui chefe de gabinete me ajuda todos os dias, me traz muita firmeza nas decisões e já tem um campo muito aberto, né, com relação às ajudas dos deputados estaduais, federais, senadores. Então a gente já sai na frente com relação a essa experiência, né? Não é novo. Esse cenário não é um cenário novo para mim. Quando eu estou no palácio, eu já sei com quem buscar as informações, aonde está a informação, com quem despachar. No governo federal a mesma coisa, as nossas parcerias. Então, assim, isso ajuda demais. Eu falo que é uma escola assim, que deixa a gente com um patamar que a gente consegue sair na frente né, de quem não teve esse contato, essa escola primeiro, que eu falo, essa oportunidade de estagiar, né? Então, para mim, realmente faz a diferença. É claro que eu tenho as minhas limitações, é claro que eu tenho meu jeito, meu olhar, que não é igual ao do Du, não é igual ao dos outros prefeitos, cada um tem a sua característica particular de ver a política, de trabalhar, mas a experiência me ajuda demais todos os dias. O que eu já ia te perguntar, na verdade, já está até respondendo aqui, essa questão da sua experiência, né, com esses 8 anos como vereador, chefe de gabinete, esse seu contato em Brasília, São Paulo, com os deputados, ministros, isso, de certa forma, então, facilitou a sua transição. Não diminuímos o peso da caneta, né, como você disse, mas facilitou toda essa articulação e a gestão sua, então, hoje. Para você ter uma dimensão disso tudo, por exemplo, eu consegui, nesse 1 ano e 6 meses, já trazer mais de 20 milhões em emendas para o nosso município. Eu consegui, com o governo Tarcísio, uma creche, a construção de uma nova creche na casa dos 6 milhões de reais. Nós conseguimos recentemente a compra de uma motoniveladora, recebemos uma pá carregadeira, recebemos uma retroescavadeira. O ano passado incorporamos à frota 7 novos veículos. Vamos receber uma van para a saúde agora, 1 milhão para a reforma de uma praça, que vai ser a Praça Central, mais 400 mil para a reforma da rodoviária. Vamos receber agora 1 milhão para a reforma e modernização da nossa UBS central, do nosso posto de saúde. Custeio de saúde, já ganhamos no ano passado quase 2 milhões de custeio de saúde. Vamos agora receber também uma van de passageiro para assistência social, uma compra de uma SPIN também para assistência social. Enfim, ganhamos também 1 milhão para pavimentar uma rua que ainda falta do nosso distrito industrial. Entregamos recentemente o maior conjunto habitacional da história da cidade em Bálsamo. Foram parceria público-privada, o município comprou a área e a empresa empreendeu as casas, foram entregues recentemente agora 350 novas moradias em Bálsamo. Nós temos um distrito que o prefeito Du deixou pronto
entregue para 33 novas empresas. Dentre elas, estamos recebendo também a Ramassol, uma empresa de metalúrgica, né, uma metalúrgica que faz esquadrias metálicas. Ela vem com 300 empregos direto em Bálsamo. Sai de Mirassol com 40 e poucos anos de história em Mirassol, e Mirassol nunca olhou por essa empresa. Bálsamo recebeu eles, contemplou eles como uma área grande. Eles hoje estão com investimento na casa dos 40 milhões na planta nova da empresa, vão deixar de pagar aluguel e vão ter sua sede própria em Bálsamo. Então, isso tudo foi construído. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade muito grande hoje, orçamentariamente falando, porque Bálsamo já tem mais de 10 mil habitantes há muito tempo, e o censo em 2022 não reconheceu isso. Então, cidades como nossa, para quem não sabe, o FPM é a maior fonte de receita do município. E a nossa percentual é o mesmo de todos os 90% dos municípios brasileiros, que é 0,6. Né? Então, municípios até 10.188 habitantes reconhecidos pelo censo recebem a mesma proporção de FPM. Eu tenho como exemplo o vizinho nosso, Mirassolândia, que tem 4 mil habitantes, recebe a mesma participação do FPM que Bálsamo. Isso é muito injusto e traz muitas travas para a gente. O que me difere orçamentariamente falando do município de Mirassolândia é o meu repasse do ICMS e a nossa receita própria do município. Para vocês imaginarem, hoje eu vou atingir em 2026 a casa de 70 milhões. Nós vamos realizar de orçamento até 31 de dezembro de 2026. Só que hoje esse dinheiro está sendo muito pouco para gerir uma cidade que já tem mais de 10 mil habitantes. Isso deixa a gente travado e muito com relação a alguns avanços que a gente poderia estar tendo, né, com relação ao serviço público e a outras coisas. Mas, infelizmente, a gente faz milagre com pouco. A gente consegue realmente. Bálsamo hoje está como exemplo nas demais cidades da região, como exemplo de eficiência, como você colocou, esse prêmio que a gente recebeu. A cidade está limpa, a cidade está cuidada, a cidade não tem buraco nas ruas, a cidade está realmente com aspecto de cidade que tem cuidado, que tem gestão, as praças, tudo para onde você olha, a saúde nossa hoje é de excelência. Nós temos também um prêmio que eu divido com o pessoal da educação, nós temos a melhor nota do IDEB, tá? Nós saímos de 4,6 no governo Dudu para 7,8. Essa nota trouxe para a gente como a melhor nota da Secretaria de Educação, referência em José Bonifácio. Hoje Bálsamo é a primeira escola, né? Está na frente, ganhamos o prêmio de excelência na educação do Estado. Enfim, os indicadores são muitos que Bálsamo tem. Então, assim, a gente fica orgulhoso de dar sequência nesse trabalho que o Dudu começou, essa transformação que Bálsamo sofreu ao longo de 8 anos do governo Dudu, e a mim me coube a missão árdua de continuar. Com certeza. Só voltando um pouquinho nessa questão financeira, porque a gente teve uma conversa aqui também com a consultora da ANM, e é uma realidade de vários municípios pequenos aqui da nossa região, né? O censo diferente da realidade vivida pela população, pelos municípios, e essa dificuldade financeira, né? Que, aliás, há um diferencial na sua gestão, na sua experiência, na contabilidade, no direito, né? Que você pode até dizer para a gente se enxerga isso como um diferencial e um essencial, que é uma dificuldade de outros municípios, não é verdade? Exatamente. O município, assim, você tem que, todo o tempo, estar acompanhando a evolução dessas receitas, mas principalmente tentando frear as despesas, que é a maior dificuldade que o prefeito tem. Porque você tem que cuidar da frota, você tem que cuidar de muitas coisas com recurso próprio, e é curto. É igual um cobertor de solteiro para uma cama king de casal, né? Então, assim, é muito difícil. E depois da pandemia, nós tivemos uma evolução, uma alteração de valores significativa em determinadas despesas que o município tem. Um exemplo, assim, hoje se a gente vai fazer um show, você não consegue mais contratar um artista pelo dinheiro que você contratava antes da pandemia, né? Inflacionou demais esses valores. E com isso tudo inflacionou, né? E o orçamento do município não acompanha esse inflacionamento das despesas. Isso traz para a gente uma certa dificuldade. Mas também
Bálsamo tem um grande avanço, a gente criou muitos programas novos para dar oportunidade. Vou dar como exemplo, por exemplo, hoje Bálsamo tem uma ecoterapia, eu tenho gente mudando de São Paulo e das cidades vizinhas de São Paulo, das grandes centros, porque tem um tratamento de excelência em Bálsamo. Nós oferecemos hoje um complexo de saúde, nós temos um complexo de fisioterapia com profissionais de ponta, que as pessoas hoje deixam de pagar plano de saúde para utilizar, na verdade, toda a estrutura que nós criamos na parte da saúde, que é referência hoje a nível nacional, a nossa saúde hoje. Então, assim, a gente começa a mostrar para a população que o dinheiro bem empregado, o dinheiro bem utilizado, traz bons frutos. Esse é o papel do gestor, é fazer com pouco o muito, devolver para o nosso munícipe, para o nosso morador da nossa cidade, um serviço de qualidade. Por mais que a gente tenha que evoluir, nunca está a contento, né? Mas é uma evolução constante, porque existe uma gestão realmente municipalista, focada para entregar o melhor serviço, porque a gente sabe da dificuldade que é pagar os encargos hoje, a dificuldade de manter a vida das pessoas que precisam cada vez mais do serviço público. Hoje a gente tem que ter uma escola para os nossos filhos a contento, para não buscar na iniciativa privada. A saúde é a mesma coisa. Após a pandemia, quantas pessoas deixaram de ter plano de saúde? E em Bálsamo especificamente, nem por opção só da questão financeira. É questão da qualidade do serviço, que tem hoje um porto seguro, que às vezes não busca mais um plano de saúde privado. Porque nós temos hoje a parceria com o Hospital de Base, o AME, que dá esse atendimento. Agora o Mirassol também inaugurou um hospital que está nos ajudando demais. Mas, enfim, ontem mesmo, nós vivemos um momento muito marcante na história do governo. Foi feito, fruto de um trabalho que foi desenvolvido lá, o lançamento de um livro, de um artigo publicado, com mais de 20 pessoas contando a sua história dentro desse livro. Onde foi a noite de autógrafo e o lançamento desse livro. Mas eu falo que a assistência social, o esporte está decolando em Bálsamo como nunca se viu, tantas modalidades esportivas participando de campeonato. Hoje nós temos o nosso recinto, o nosso estádio municipal, um gramado de profissional. Mirassol hoje, o time de base de Mirassol, utiliza o nosso estádio para fazer os jogos de base, e o Mirassol feminino, que estava ontem, inclusive, jogando em Bálsamo, e vai vir o Corinthians feminino jogar em Bálsamo. Hoje nós somos sede do time do Mirassol feminino em Bálsamo. Então, Bálsamo não para. Bálsamo está sempre em constante evolução. Bálsamo está sempre se transformando. E o gestor público tem que acompanhar isso tudo. O gestor público tem que estar atento a todas essas transformações, mas não pode deixar a sua essência, que é manter o serviço público de qualidade na educação, na saúde, na assistência social, no zelo e tudo que envolve a administração pública. O prefeito, a administração pública tem que estar atento e tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse termômetro, né? Por mais difícil que seja, hoje eu volto a frisar, não é fácil fazer, com o orçamento que nós temos hoje, o que nós entregamos para a população em Bálsamo. Com certeza. E o que você comentou, tem que ter esse olhar muito interno, externo, tanto da equipe quanto da população, atender a todas as gerações, né? Quando você já falava aí da nova UBS, nesse ano que foi entregue, né? Casa de Cultura, eu já pensava, atendendo o idoso, atendendo a nova geração que vem chegando com incentivo, né? A parte do esporte também, incentivando aí as crianças, as meninas no futebol. Tem que ter um olhar em todas as frentes, não é verdade, prefeito? O prefeito, eu comparo ele, né, ele tem que ser igual o médico, um clínico geral. Tem que entender um pouco de cada coisa, não tem como não fazer isso. Mas para isso a gente conta com um time também, né? Eu tenho as minhas diretorias, né, meus braços direito e esquerdo, minha chefia de gabinete, que a gente não faz nada sozinho, né? E graças a Deus nós temos uns funcionários do município que são comprometidos também com o serviço público, no qual eu já aproveito para agradecê-los, né, por todo o empenho que eles têm em buscar essa eficiência no serviço público, né? E as minhas diretorias, eu cobro muito deles, né, que a gente tem realmente que estar atento a tudo isso,
tem que dar atenção para quem nos procura, tem que ter essa sensibilidade diária, todo momento estar próximo, porque quando vem te relatar um problema, quando vem te relatar uma situação, você tem que parar, escutar, ouvir essa pessoa. Muitas vezes o problema dela é simples de ser resolvido, é fácil, às vezes é mal interpretado, mas você vai ali e busca e dá uma solução para essa pessoa. Mas o município, a gente buscou esse desenvolvimento. Bálsamo, ele tem uma localização privilegiada, eu falo. Nós estamos do lado de São José do Rio Preto, a nossa referência, a nossa região metropolitana, e Bálsamo não é acessado por vicinal. Eu falo que isso também ajuda demais, essa logística nos privilegia muito. Nós estamos com uma rodovia duplicada, Euclides da Cunha, que a gente vem para Rio Preto em pouco tempo. Agora com as obras também da Washington Luiz, que logo estão sendo concluídas, a gente tem realmente um privilégio, vamos dizer assim, com relação a tudo isso. Um dos motivos de ter sido rota ciclística esse Também ano? a gente recebeu, fomos convidados a receber a rota ciclística em Bálsamo. Eu, como prefeito, aceitei. Isso também realmente trouxe uma projeção a nível nacional e mundial para o município. Bálsamo tem várias festas também que elevam a cidade, o rodeio, a paixão, a encenação de Cristo na Sexta-feira Santa. Nós temos o antiquário do Clever Clausado, que é eleito a primeira maravilha da região. Nós temos também a cachoeira, o espaço da Cachoeira do Miltão, que é um hotel que tem na parte da zona rural lá, que vem muitos artistas, enfim. Bálsamo tem um diferencial. É uma cidade que te chama. Hoje eu vejo na campanha política, a gente pôde também sentir isso mais presente, de muitos moradores que estão procurando vir para Bálsamo por tudo isso que tem acontecido na cidade, principalmente pela saúde e a educação. Então isso atrai muitas pessoas para morar em Bálsamo. A chegada desse distrito também, para desenvolver o município, a gente fez um planejamento, um estudo e sabia que a gente ia buscar essa evolução, inclusive de receita financeira para o município a longo prazo. A gente precisa focar também na questão do emprego. E para isso que o Du criou esse novo distrito industrial, que hoje são 33 novas empresas gerando emprego em Bálsamo. Algumas ainda não fizeram a sua construção, a sua sede, mas a gente está em tratativa com os empresários para que tão logo essas empresas já estejam operando em Bálsamo, estejam trabalhando em Bálsamo. Prefeito, até outra coisa que a gente comentou aqui, é dessa sua experiência com Brasília, São Paulo e os contatos que você tem. Até recentemente, foi em junho que você esteve em Brasília? Estive em Brasília em junho, convidei na ocasião os vereadores para que me acompanhassem, Foi uma agenda muito positiva, estivemos com o ministro da Saúde, o ministro da Educação, o ministro da Agricultura nos atendeu lá e os nossos parlamentares que já são parceiros do município. E eu quis mostrar para o Legislativo o que é a dificuldade de uma cidade como a nossa, onde a gente tem na casa de 7 mil e poucos eleitores, como é difícil a gente conseguir trazer um recurso para o município. Porque um parlamentar, ele tem um orçamento próprio das emendas impositivas, mas o que é pouco, para ele atender geralmente, as cidades que ele tem trabalho político, e principalmente, estatisticamente falando, um deputado federal não vai me dar 5 milhões de uma emenda, sendo que eu tenho 7 mil eleitores depois para ele. Você pega São José do Rio Preto, o Colégio Eleitoral de São José do Rio Preto, eu não sei exatamente os números, mas acredito eu, pela população, seja mais de 350 mil eleitores aqui em Rio Preto. Não tem esses dados. Eu tenho 7 mil eleitores. O que ele vai preferir? Ele vai preferir colocar 5 milhões de orçamento que ele tem lá para São José do Rio Preto, que vai dar frutos políticos muito maior para ele do que uma cidade como a nossa. Então eu quis mostrar para os vereadores também essa questão, para eles entenderem um pouco o que é a dificuldade de ser prefeito também na cidade pequena. Quando a gente ganha uma emenda de 500 mil, a gente solta fogos e rojões, porque para a gente é difícil, é complicado. E eles fazem essa conta de estatística, Mas a gente tem a gratidão porque eles são parceiros. Baleia, um deputado federal, Baleia Rossi, ele é um cara que sempre ajudou Bálsamo e continua ajudando. Que nem recentemente a gente recebeu
duas indicações parlamentares dele aí, que foi importante. Já tinha dado para a gente ano passado também, custeio de saúde, 1 milhão para reformar a Praça Central, que é dele. Enfim, eu mantive do governo anterior essas parcerias. Foram mantidas do governo anterior. É um time que já vinha trabalhando, então isso também faz um diferencial, porque traz com eles a experiência. Quando você forma um time novo, o prefeito que chega e tem que constituir seu time de comissionados, muitas vezes falta essa experiência para que eles possam entender esse dinamismo da máquina pública, da sua pasta. Então eu tive a sensibilidade também de manter essas diretorias para que o trabalho já continuasse desde sempre com aceleração máxima. Com certeza um trabalho muito bem feito. Parabéns aí pelo trabalho que tem feito todos esses anos, né? Desde o projeto que você montou e veio desenvolvendo na política, viu, Júnior? Quero deixar esse espaço agora para você para poder falar tanto do futuro de Bálsamo, né? Novos projetos, novas obras a serem entregues, e também, se você quiser dar uma pincelada aí sobre 2028, a gente deixa também, tá? Não, eu acho que o futuro ainda, eu preciso me convencer ainda de algumas coisas para o futuro, né? Eu estou vivendo apenas o presente nesse momento. Eu falo para que a população ainda continue entendendo a dificuldade que nós temos de ser prefeito. Peço para que eles continuem nos abençoando com as suas orações, pedindo para que a gente tenha sabedoria para continuar essa luta que não é fácil. Eu chego na prefeitura todo dia muito cedo, para que a gente possa estar presente em todos os momentos ali para tomar a melhor decisão. Eu agradeço o Legislativo, a Câmara de Vereadores aí que está com a gente, me ajuda demais também. Eu agradeço o meu time de diretores, como eu disse, são pessoas que já têm uma experiência, já estavam no governo e continuam comigo e continuam com um bom trabalho para a população. Eu agradeço os colaboradores do município, os funcionários públicos, que eles também são muito importantes nesse processo, né? E assim, 2028 temos agora que passar pela eleição de deputados, né, de governadores e presidente, primeiramente. Temos a minha vice-prefeita também, que me ajuda muito, e a gente vai saber futuramente aí o que vai ser melhor, não sei, não tenho uma opinião formada, né? Mas eu quero dizer que nós temos aí muitas obras para ser iniciada, muita coisa boa que Bálsamo vai colher agora. Graças a Deus, nesse 1 ano e 6 meses de prefeito, eu tive muita sorte e muita oportunidade, eu corri atrás das oportunidades e eu consegui trazer recursos para a nossa cidade, que tão logo vocês vão acompanhar as obras que vão ser iniciadas. Temos algumas obras ainda para terminar, que foi herdada do governo anterior. Nós temos o nosso recinto de exposições que está sendo finalizado. Nós temos ainda ampliação de uma creche Escola Letícia que está em construção, né? Como eu disse, tem muita coisa boa para a gente compartilhar com a população, e isso aí, tão logo, nós vamos poder comemorar junto. E assim que tiver novas informações, tanto a porta como a conversa está aberta aqui para você vir e contar para a gente, tá certo? Um grande Muito abraço, obrigado, viu? Obrigado por tudo. E para você de casa, obrigado pela sua presença aqui com a gente. E já fica o convite também para você acessar jornalentrecidades.com.br, br8news.com.br, e deixe nos comentários também quem que você quer ver aqui no Conversa Aberta, que a gente vai chamar, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.